Olá, turminha do terceiro ano, boa tarde. Hoje a nossa aula de português, da página 48 até a 58. Hoje a nossa aula vai falar sobre um pouquinho da história do Japão, né? Aonde ele é situado e uma história do menino Pequetito, muito legal. Assim, na página 48 está falando assim, que o Japão é um país que fica no Oriente, muito distante do Brasil. O Oriente é o lado do horizonte onde o Sol aparece pela manhã, indicando o leste, ou Oriente, que significa nascente. O Japão é chamado também de Terra do Sol Nascente. Observe o mapa mundi e veja como o Brasil é longe do Japão. Aí nós podemos observar, aí tem o nome do Brasil, país Brasil, e o país Japão. E olha como a distância é muito grande. Na página 49, a cultura dos japoneses, chineses e coreanos é chamada de oriental, bastante diferente da nossa cultura. Para entender a cultura japonesa é interessante e conhecê-la, aprendendo a respeitar as diferenças. Leia alguns costumes diferentes entre as duas culturas. Quando perdemos um ente querido, costumamos usar a cor preta para representar o luto. No Oriente, a cor usada para esse fim é a branca. Nossa escrita é formada por letras que juntas se tornam palavras. Os orientais usam ideogramas para representar palavras ou ideias. Veja exemplos no quadro a seguir. Nós escrevemos seguindo a direção da esquerda para a direita. No Oriente, a escrita acontece como? Da direita para a esquerda. No calendário tem base no Sol. Dos orientais tem a base da Lua. O Brasil abriga a maior população fora do Japão. A chegada do povo japonês foi de extrema importância para as construções e o desenvolvimento do nosso país. Dentre as diversas marcas e essa cultura trouxe para o Brasil, podemos citar uma culinária muito rica e saudável, a tecnologia agrícola, os esportes como o karatê e o judô e o mangá, o nome dado às histórias em quadrinhos japoneses. Aí abaixo está mostrando o ideograma, né? Que são as letras, que são símbolos não fonéticos que representam um objeto ou uma ideia. Na página 50, está falando assim: exercício de aplicação. A história que vamos conhecer agora é uma lenda da tradição japonesa e fala de um menino que, como tão poucos recursos, enfrentou um ogro horrível, dono de um martelo mágico, lutando somente com um hashi. Esse menino corajoso salvou uma princesa, o que fez com que acontecesse que fosse idolatrado por todos. Hashi são varetas utilizadas como talheres na cozinha oriental. Shawa, tigela própria para servir o arroz ou a sopa. O ogro é uma criatura imaginária, assustadora como um monstro, como o bicho papão, que a gente fala. Como é que é o nome daquele monstro? Chupacabra, né? Que a gente tem essa lenda, né? Que fala do chupacabra, do lobisomem, né? É tipo elas. Essa história é muito interessante. Ele é um menino que os pais queriam muito ter. E quando ele nasceu, ele não cresceu, ele ficou pequenininho. E saiu da casa dos pais para poder viver uma vida dele, né? Procurar melhorias. Lá, ele conheceu uma família. E essa família acolheu ele. E eles tinham uma filha. Eles foram passear e apareceu esse ogro, que fez o quê? Querendo matar a princesa. Só que ele foi muito corajoso, ele enfrentou o ogro e o ogro engoliu ele, né? Só que ele estava com uma agulha, então ele espetou bastante quando o ogro engoliu ele, o estômago dele. Então o que aconteceu?
o ogro colocou ele para fora. E aí ele conseguiu vencer. E aí, quando ele destruiu o ogro, apareceu o martelo mágico. Adivinha qual foi o pedido dele? O pedido dele foi que ele crescesse. E aí a menina pegou e deu uma martelada nele e ele se realizou o desejo. Ele ficou grande, forte e virou um samurai. Essa história é bem legal, quero que vocês leiam. Na página 52, vai falando assim: roda de conversa. Converse com os colegas e o professor sobre a lenda japonesa que vocês acabaram de ler. O que fez com o Pequetito vencesse o ogro? A sua coragem, né? Ele foi muito corajoso. Em que o menino se transformou depois dessa experiência com o ogro? Ele se transformou o quê? Em um jovem homem samurai formoso e bonito, né? O que a história nos ensina ao contar a façanha de um menino tão pequenino? A coragem dele, porque foi possível ele realizar o maior desejo dele através da coragem dele, né? Você conhece alguma história parecida com a do Pequetito? Já ouviu falar no pequeno polegar? Sim ou não? Na número 3, leia o resumo da história do pequeno polegar, de Charles Perrault, e conheça a outra versão da história de Pequetito. O pequeno polegar. Um pobre lenhador tinha 7 filhos, e o caçula era tão pequenininho que o chamavam de pequeno polegar. Ganhou o apelido quando nasceu, pois tinha o tamanho de um dedo da mão. Por ser minúsculo e muito quieto, tornou-se o bode expiatório de tudo de ruim que acontecia na sua casa. Mas, apesar de falar pouco, Polegar ouvia atentamente o que se passava ao seu redor, e era mais inteligente e esperto do que dos seus 7 irmãos. Como a Europa passava por um período de muita fome, o pai decidiu abandonar os filhos na floresta. Depois de muito andar, as crianças avistaram um lindo castelo e para lá se dirigiram em busca de abrigo e alimento. Um ogro malvado, que ali residia, resolveu que iria devorá-los. Com muita esperteza, Polegar conseguiu trapacear o malvado, enquanto ele dormia, e calçando as botas encantadas do ogro, pôde finalmente demonstrar o seu valor, encanto e ajudava seus irmãos a voltar para casa. Muito interessante, né? Essa história é muito legal. Na número 4, nas duas histórias, há um elemento no texto que também é o nome dos personagens principais. Esse elemento é qual? A fonte, o título, o nome do autor ou o nome do ogro? Aí vocês vão perceber que são duas coisas que tem bem interessante nesses dois, que não falta em nenhum texto, que é a fonte, o título, o nome do autor ou o nome do ogro. Aí vocês vão marcar. Nos títulos da história de Pequetito e do Pequeno Polegar. Tudo baseado nos dois textos, vocês vão responder personagens principais das suas características, outras personagens, onde se passa grande conflito da história, objeto mágico e o desfecho da história. Aí na página 54, vocês vão circular os objetos usados por Pequetito na sua jornada. Na página 55, considere os exercícios realizados em sala sobre as características das personagens da história de Pequetito e o Pequeno Polegar e desenhe como você imagina essas características. Vocês vão desenhar o personagem. Na página 56, está falando da personagem da história. Para narrar uma história, o autor precisa escolher quem serão os personagens que participarão da aventura. A essas pessoas damos os nomes de personagens. Podem ser pessoas, animais, até mesmo objetos ou qualquer coisa que o autor inventar. Também pode ter nomes ou não ter qualquer tipo de personalidade, apresentando virtudes, como coragem, inteligência, ou defeitos, como fraquezas e malvadeza.
Uma narrativa costuma ter personagens principal e outras menos importantes ou atuantes. A personagem principal é aquela em torno da qual se constrói toda a trama. Se houver uma personagem que se opõe à personagem principal, ela é chamada de vilão ou vilã, enquanto a personagem principal costuma ser o herói ou a heroína. O vilão ou a vilã é a personagem que cria o clima, a tensão, e muito importante prestar atenção e como o narrador apresenta suas características. O sucesso da história está tão muito ligado à forma como as personagens é descritas e às suas ações. Pense nas histórias que você conhece. Quem é o herói ou a heroína que luta contra um vilão ou uma vilã? Em Branca de Neve, Cinderela, João e Maria, etc. Para relembrar. Personagens são aquelas envolvidas em uma história. Podem ser pessoas, animais, objetos, criados pelo autor da narrativa. Na página 57, vocês vão fazer o exercício e, ao longo de uma história, os personagens vão sofrendo modificações, transformações importantes para o desfecho da trama. No início da história, o Pequetito era um menino muito pequeno e bonito. Ele termina a história do mesmo jeito ou ocorre alguma mudança? Aí vocês vão marcar. Na número 2, o que fez com que Pequetito modificasse o seu tamanho? Aí vocês irão marcar também. Na número 3, na história de Pequetito, quem é a personagem principal? Existe alguém que é o opositor a ele? Quem é esse personagem? A número 4, alguma história que você considera importante e que o tenha motivado a ter ações e atitudes de herói ou heroína? Descreva aí. É uma resposta pessoal. Se alguma dessas histórias já influenciou vocês em alguma coisa. Na página 58, vocês irão fazer assim. Na número 5, releia a teoria e responda as questões. O que são as personagens de uma história? Aí vocês vão lá e vão responder quem são as personagens de uma história. Quem cria um personagem? Aí vocês vão lá e vão responder também. Quem é que cria uma personagem? Quem são os personagens da história, né? Tá lá naquela página 56. Na número 6, fala assim: muitas histórias que conhecemos têm seus opositores, ou seja, vilões e vilãs que tentam atrapalhar a vida do herói ou da heroína. Escreva quem são os personagens. Chapeuzinho Vermelho, quem é o vilão? O Pequeno Polegar, Branca de Neve, Cinderela, Os Três Porquinhos e João e Maria. Considere as características. Na número 7, considere as características de Pequetito. Se você pudesse trocar o nome do garoto, que nome daria a ele? Explique a razão da sua escolha. A nossa aula vai ficar aqui até a página 58. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tira foto para a tia ver se está correto, viu? Tô com muita saudade de vocês. Beijos e fique com Deus.